Olá, queridos. Maranata para vocês. Estamos de volta com o nosso novo tema. Como prometi, a gente ia estudar sobre o selamento e os 144 mil. O nosso contexto geral é profecia para o tempo do fim, ok? Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia para a gente ler Apocalipse capítulo 7, versículos de 1 a 4 e depois o verso 9. Amém? Pegue a sua Bíblia. Muito bem. Antes da gente ler, vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Sua palavra está aberta aqui nas nossas mãos e vamos ler agora. Perdoe os nossos pecados, nos batiza com o Espírito Santo, que o Espírito Santo nesse momento abra o nosso entendimento, a nossa compreensão sobre esse assunto, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, Apocalipse capítulo 7, versículos de 1 a 4, depois o verso 9. Tá? Vamos ler então. Está escrito assim: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz, dizendo aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos nas suas fontes os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Verso 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Amém? Muito bem. Queridos, João é o autor do Apocalipse. E aqui, Apocalipse 7, Deus quer nos revelar quem são os 2 grupos de sal. Então, haverá 2 grupos de sal dentro desse contexto do capítulo 7. O capítulo 7 se encontra dentro do contexto do 6º selo, porque o 7º selo trata da volta de Jesus, e só é aberto no capítulo 8, versículo 1, tá bom? Então, aqui a gente ainda está dentro do contexto do 6º selo. Então, olha só, João falou que depois do que ele viu, né, aí no capítulo 6, tá? Ele vai narrar no capítulo 7, ele vê 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, tá bom? Ok. A palavra anjo, como você já sabe, significa mensageiro. Esses anjos são os mensageiros de Deus, são mensageiros celestiais. Eles estão nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos, tá bom? Então, olha só, comigo aqui na tela. Eu quero falar sobre a questão de 4, tá bom? João vê 4 anjos. Eu já disse que anjo significa mensageiro. Isso representa o quê? Proteção. O Salmo diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e o livra, tá bom? Então, esses anjos são mensageiros de Deus, eles vêm para proteger o povo de Deus. Olha só, 4 cantos. Os 4 cantos simbólicos representam o norte, o sul, leste, oeste. Eu quero lhe dizer que na numerologia, o número 1 significa unidade, o número 2 significa concordância, o número 3 significa trindade e o número 4? O número 4 indica universalidade. Por isso, os 4 anjos estão no norte, no sul, no leste e no oeste, conservando seguro o quê? Olha aqui, os 4 ventos. Esses ventos representam guerras. Guerras que vão vir dos 4 pontos cardeais da Terra. Ou seja, vão vir do norte, do sul, do leste e do oeste. Isso é uma 3ª guerra mundial que está para acontecer. Tá bom? Antes dessa guerra mundial acontecer, ou seja, quando os 4 anjos estão prestes a soltar os 4 ventos, surge um outro anjo, o 5º, né? Está aqui, ó, um outro anjo, né? Igual a mensageiro, um outro mensageiro de Deus.
esse outro anjo vem voando pelo meio do céu e ele clama aos 4 anjos, aqueles que foram dados fazer dano à terra e ao mar, e ele diz para eles que não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que sejam selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Muito bem, olha só, comigo aqui na tela. No livro Testemunho para Ministro, na página 444 e 445, está escrito assim, leia comigo. São João, vê os elementos da natureza, terremoto, tempestades, lutas políticas, representados como sendo retido por 4 anjos. O poderoso anjo é visto subindo do oriente, ou nascente do sol. O mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus vivo. É a voz desse mais elevado, 2 anjos, que tem autoridade para ordenar aos 4 anjos que segurem os 4 ventos, até que se realize esta obra. Que obra? A obra do selamento. Quem é esse anjo? Bom, o nome dele está bem aqui, ó. É isso mesmo, Gabriel. Gabriel é o mais poderoso dos anjos. Gabriel assumiu o lugar de Lúcifer, depois que Lúcifer foi expulso do céu. Foi Gabriel que veio trazer as boas notícias do nascimento do Messias, do nosso Salvador. Ele trouxe essas boas notícias para a bem-aventurada Virgem Maria. Foi Gabriel que visitou Daniel para explicar para ele as profecias. E também é Gabriel aquele anjo que é mencionado em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, onde está escrito: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, ou seja, por intermédio de Gabriel, veio notificar ao seu servo João. Então, esse anjo é o anjo Gabriel, que assumiu o lugar de Lúcifer. É ele que tem autoridade sobre os anjos, e ele vem voando e diz aos 4 anjos que não devem soltar os ventos ainda, porque o remanescente de Deus, os últimos remanescentes, precisa ser selado. É Gabriel que tem o selo de Deus. Você pode ler em Ezequiel capítulo 9, que você vai ver também nesse contexto lá, Gabriel, tá? Olha só, vamos avançar. Comigo aqui na tela. Em Apocalipse capítulo 7, verso 4, João disse: eu ouvi o número dos selados. A pergunta é, o número dos selados que João viu era 144 mil ou a multidão que ninguém podia enumerar? Uma pergunta interessante, não é? Muito bem. Olha só, é claro que lá em Apocalipse capítulo 7, depois da descrição do versículo 1 a 3, no versículo 4, João vai dizer que ouviu o número dos que foram selados, e ele vai dizer que eram 144 mil, tá bom? De todas as tribos dos filhos de Israel. Eu quero lhe dizer que o fato de João ter falado de todas as tribos dos filhos de Israel não significa que sejam os judeus literalmente. Os judeus deixaram de ser o povo escolhido de Deus no ano 34 da nossa era. Se você já estudou a profecia de Daniel, capítulo 9, a profecia das 70 semanas, que se estende do ano 457 até o ano 34 da nossa era, você vai descobrir que o povo judeu deixou de ser o povo escolhido de Deus, os seus representantes, no ano 34, no apedrejamento de Estevão, e quando o apóstolo Paulo, então, como os judeus rejeitaram a mensagem, rejeitaram o Messias, a maior parte deles, então Paulo agora vai partir para os gentios. Então, o Israel, mencionado aí por João, todas as tribos dos filhos de Israel, significa o Israel espiritual, tá bom? Israelitas espirituais, não os judeus literalmente. Olha só, um outro detalhe, o Apocalipse 7, verso 9, João vai dizer então aí que ele viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar, tá bom? Essa grande multidão, ela está em pé diante do trono. Então a gente precisa entender o que é que está acontecendo dentro desse contexto do capítulo 7. O capítulo 7, Deus quer mostrar os 2 grupos de salvo, tá bom? Os 2 grupos de salvo é apresentado primeiro 144 mil e depois a grande multidão. Eu quero ler com você o que está escrito no capítulo 7 e a gente vai ler a partir do verso 9, que é para você ter uma ideia mais clara do assunto. Tá? A partir do verso 9, está escrito assim:
Depois destas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribo, povo e língua, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamaram em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e ações, o louvor e a glória, a sabedoria e ações de graça, e honra e poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e dizendo: e estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acha diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém? Olha só. Então, nesse contexto, é apresentado os 144 mil e a grande multidão. O detalhe é que quando apresenta os 144 mil, esses 144 mil ainda está aqui na terra. Agora, quando João parte para a grande multidão, você percebeu que ele vai dizer, depois dessas coisas, eu olhei uma grande multidão que ninguém podia enumerar, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, com palma nas mãos. Nesse momento, nós não estamos mais aqui na terra. Nesse momento, nós já estamos no céu. Então, lá no céu, antes de adentrarmos os portais da Cidade Santa, nós seremos colocados em um quadrado perfeito. Cristo estará ali no centro, no meio. E ali, nós estaremos ali reunidos por tribos, né? Ali, organizadozinho. Nesse contexto, um dos anciãos vai olhar e vai ver os 144 mil em meio à grande multidão. Aí ele vai dizer: e esses quem são? E de onde vieram? Essa vai ser a resposta dada a ele, dizendo: esses são os que vieram da grande tribulação. Tá? Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Então, queridos, não significa que a grande multidão e os 144 mil sejam um grupo só. Não. A verdade é que nesse momento está todo mundo no céu, todo mundo junto, mas colocado em um quadrado perfeito e por tribo. Então ali vai estar o grupo dos 144 mil. Então quando o ancião toma a palavra e vê esse grupo lá, aí ele fala, a resposta é dita que esses são os que vieram da grande tribulação. Não significa que esteja se referindo ali a toda a grande multidão. Não, está apontando sim para o grupo seleto, os 144 mil. Amém? Vamos avançar um pouquinho mais? Olha só. Vamos responder 2 perguntas. A primeira pergunta é: os 144 mil é um número real ou simbólico? Ou seja, os 144 mil é um número literal ou simbólico? Eu quero lhe dizer que é literal, tá bom? É um número literal. Não é simbólico. Existem algumas simbologias dentro do contexto do capítulo 7? Sim, existe. Mas com relação ao número, não, tá bom? Existe a simbologia dos 4 ventos, né? Que representam os 4 pontos cardeais. Os ventos representam guerras, né? Os 4 pontos cardeais da terra, norte, sul, leste e oeste, tá bom? As 12 tribos de Israel, não é o judeu literalmente, mas o Israel espiritual. Existem algumas simbologias sim dentro desse contexto, mas o número não é simbólico. O número é literal, tá bom? Olha só, número 2. Os 144 mil e a grande multidão são 2 classes distintas ou são 2 expressões para designar uma única classe? Eu quero lhe dizer que são 2 classes distintas. João fala primeiro, ouviu o número dos que foram selados, 144 mil. E depois disto é que ele fala na grande multidão, tá bom? Em pé diante do trono. Uma multidão que ninguém podia enumerar. Já os 144 mil ele diz o número, 144 mil, tá bom? Vamos avançar. Eu quero ler com vocês
Aqui você pode encontrar em Apocalipse capítulo 14, verso de 1 a 5 e Apocalipse capítulo 15, verso 2 a 3. E nós vamos ler agora o que está escrito no Grande Conflito, página 648 e 649. Leia comigo, falando ainda de 144 mil. Cantavam um cântico novo diante do trono, cântico que ninguém podia aprender, senão os 144 mil. É o hino de Moisés e do Cordeiro, hino de livramento. Ninguém, a não ser os 144 mil, podem aprender aquele cântico, pois é o de sua experiência. E nunca ninguém teve experiência semelhante. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes, tendo sido transladados da terra, dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Os 144 mil é um grupo seleto, é um grupo especial, representam os crentes vivos, que serão transladados vivos e não passarão pela morte. Eles são as primícias, tá bom? Dos crentes vivos. Por que as primícias dos crentes vivos? Vou explicar mais na frente por quê. Olha só. Grande Conflito, página 648 e 649. Apocalipse 7,14. Leia comigo. Estes são os que vieram de grande tribulação. Apocalipse 7,14. Passaram pelo tempo da angústia, tal como nunca houve, desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final do juízo de Deus. Então, os 144 mil são os últimos a serem selados. Tá bom? Os últimos a serem selados. Esses 144 mil, eles vão passar pelo tempo de angústia tal como nunca houve. O tempo de angústia tal como nunca houve é o tempo de angústia que começa após o fechamento da porta da graça. Tá bom? Tal como nunca houve. Eles também suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó. O tempo da angústia de Jacó começa após o derramamento da quinta praga. Tá bom? A quinta praga é trevas, é quando Satanás vai fazer a sua personificação e vai aparecer aqui na terra como se fosse Jesus. E ele vai se unir aí com os governantes da cristandade e vai dizer que ele realmente mudou o sábado para o domingo. Então vai sair um decreto de morte para se matarem os santos. Esse decreto vai fazer com que os santos clamem dia e noite por livramento. Esse será o tempo da angústia de Jacó. Tá bom? Que começa a partir da quinta praga, sexta praga em diante. Tá bom? Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final do juízo de Deus. Quando está falando que eles permaneceram sem intercessor, isso significa que eles aparecem antes do fechamento da porta da graça. Porque o nosso intercessor é o nosso Salvador Jesus Cristo. E ele vai sair do lugar santíssimo do santuário um ano antes do fechamento, do ano antes dele voltar. Um ano antes da volta dele. Então a porta da graça se fecha um ano antes dele voltar. Então, é aí que esses 144 mil aparecem e vai permanecer daí para frente durante todo esse ano sem intercessor. Eles estarão refletindo o caráter de Deus, terão o nome de Deus na sua testa, o nome de Jesus e o nome da cidade, a Nova Jerusalém. Isso significa que eles estarão refletindo o caráter de Deus. Tá bom? Olha só, comigo aqui agora. Agora, eu te falei no meu vídeo anterior, quando eu expliquei sobre as 4 ressurreições, eu falei para você sobre a ressurreição de número 2, eu falei que os adventistas ressuscitariam na ressurreição parcial, tá bom? Eu vou dar um detalhe para você agora e você vai entender. Olha, tempo do fim. 1844, nós estávamos vivendo o tempo do fim. Aqui em 1844 surgiu o movimento adventista do sétimo dia. E você já sabe que o movimento adventista surgiu com a missão de pregar as 3 mensagens angélicas. Falar sobre os sinais da volta de Jesus, pregar o juízo pré-advento, anunciar a volta de Jesus, tá bom? Aqui é o nosso tempo, vamos dizer, hoje. O que é que a gente está aguardando hoje? Nós estamos aguardando isso aqui, decreto dominical, tá bom? Quando o decreto dominical sair, então a igreja vai ser o quê? Perseguida, como eu já falei para você nos meus vídeos anteriores. A igreja vai ser perseguida e nesse momento vai acontecer uma sacudidura geral na igreja. Então a igreja vai ser purificada e preparada para receber a chuva serúdia. Através da chuva serúdia que nós vamos receber, vamos dar o alto clamor. E nesse alto clamor vamos levar as pessoas a se decidirem entre o selo de Deus e o sinal da besta. Então essa mensagem vai se estender até o momento em que a porta da graça vai se fechar.
Então, eu quero dizer que a igreja adventista que começou aqui, ela vai continuar até a volta de Jesus. Porém, ela é dividida em dois grupos. O grupo que morre e o grupo que vai ficar vivo, tá bom? O grupo que morre eu já expliquei para você no meu vídeo anterior sobre as 4 ressurreições. Eu te mostrei para você que os adventistas do 7º dia vão ressuscitar lá após o derramamento da 7ª praga, na ressurreição parcial. Se você tiver dúvida, assista esse vídeo lá que você vai entender. Então, todos os adventistas que morreram na fé da mensagem do 3º anjo guardando o sábado vão ressuscitar, tá bom? Na ressurreição parcial, depois do fechamento da porta da graça, lá no derramamento da 7ª praga. Mas antes, tá bom? Antes, tem o grupo de adventistas que vão ficar vivos. Adventistas do 7º dia? Sim, adventistas do 7º dia. Quem são eles? Os 144 mil. São 144 mil adventistas que vão sobrar nesse conflito final. E nós vamos entender dentro desse assunto o que é que vai acontecer com os demais adventistas, tá bom? Então, quando sair o decreto dominical, você já sabe, vai começar a perseguição. Então, a classe numerosa de adventistas vai apostatar, mas virá uma multidão do lado de fora para ocupar o lugar desses adventistas que saíram. Olha só, quando encerrarmos a mensagem aqui, a perseguição não termina, ela continua, tá bom? Vai continuar até o momento do livramento lá. Então, quando a porta da graça se fechar, só vai sobrar 2 grupos, os que receberam o selo de Deus e os que receberam o sinal da besta, tá? Os que receberam o selo de Deus são 144 mil, nesse momento do desfecho final da história. São os adventistas do 7º dia que sobram vivos. E daí para frente, eles vão permanecer sem intercessor, tá bom? Então, o número não é simbólico, o número é literal. E nós vamos entender daqui para frente por que é literal. Olha só. No livro Primeiros Escritos, página 279, e em Apocalipse 22, onde está escrito assim: em visão, a senhora White viu o encerramento da mensagem. Ela disse assim: foi-me indicado o tempo em que a mensagem do 3º anjo estava para finalizar. Vi anjos indo rapidamente de um lado para o outro no céu. Um anjo, com o tinteiro de escrivão ao lado, volta da terra, e informou a Jesus que sua obra estava feita, e que os santos estavam numerados e selados. Pausa. Primeiro detalhe. Esse mesmo anjo que ela está mencionando aqui é o anjo Gabriel, lá de Apocalipse capítulo 7, o anjo que clamou aos quatro anjos, dizendo que eles não deviam soltar os ventos ainda, porque faltava selar o povo de Deus. Então isso acontece um pouquinho antes, né, da porta da graça se fechar, no encerramento da mensagem, tá bom? Então Ellen White viu quando a mensagem estava se encerrando, e ela viu o anjo Gabriel então saindo daqui da terra, se dirigindo até o céu e chegando lá no santuário, onde Jesus está no lugar santíssimo, e dizendo que a obra aqui na terra estava feita e que os santos, os 144 mil adventistas, estavam numerados e selados, ok? E selados. Então, ela diz: vi Jesus que estivera a ministrando diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário, e disse: está feito. Ou, feito está. Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo justiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Daí para frente, só os 2 grupos, os que receberam o selo de Deus e os que receberam o selo da besta. Os que receberam o selo de Deus e que vão sobrar são os santos vivos em número de 144 mil, que daí para frente vão permanecer sem intercessor, vão passar pelo tempo de angústia tal como nunca houve, vão suportar a aflição do tempo da angústia de Jacó e vão estar vivos para serem transladados vivos sem ver a morte, quando Jesus chegar. Amém? Olha só. No livro Eventos Sinais, na página 196, está escrito assim, ó, leia comigo. Pouco antes de entrarmos no tempo de angústia, todos nós recebemos o selo do Deus vivo. Então, eu vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos, e vi fome, epidemias, espada, nação se levantando contra a nação e o mundo inteiro em confusão. Percebeu o que ela disse? Olha só o que ela disse. Pouco antes de entrar no tempo de angústia. Que tempo de angústia é esse? Ela está se referindo ao tempo de angústia tal como nunca houve, que começa logo após o fechamento da porta da graça. É aquele tempo de angústia mencionado em Daniel, capítulo 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia tal como nunca houve. É a esse tempo de angústia que ela está se referindo. Ela está dizendo um pouquinho antes disso acontecer, todos nós recebemos o selo do Deus vivo.
Então os 4 anjos soltam os 4 ventos, e aí ela diz que viu fome, epidemia, espada, nação se levantando contra a nação, e o mundo inteiro em confusão. A porta da graça se fechou, quem aceitou o Senhor aceitou, quem não aceitou, não aceita mais. Vamos avançar? Agora, amados, precisamos entender por que só vai sobrar 144 mil adventistas vivos. Você vai entender a partir de agora, tá bom? Aqui, ó. A sacudidura produzirá 2 resultados. Vamos lá. Muitos adventistas apostatarão e receberão o sinal da besta. Primeiro Testemunho Seleto, página 479. Eu já disse a você que nós estamos aguardando o decreto dominical. E que quando o decreto dominical sair, Ellen White disse assim: a grande questão que está tão próxima ao cumprimento da lei dominical, eliminará aqueles que Deus não designou, e ele terá um ministério puro, leal e santificado e preparado para receber a chuva cerodo. Então, meu amigo, quando sair o decreto dominical, vai começar a perseguição. Então, nesse momento, a igreja vai ser sacudida, é a sacudidura geral, tá bom? Todos aqueles que não têm compromisso com Deus serão vomitados. Então, muitos adventistas, nesse período, vão abandonar a fé, vão apostatar e vão receber o sinal da besta. Tá bom? Olha só. Muitos não adventistas ouvirão o alto clamor e se converterão e receberão o selo de Deus. Primeiros escritos, página 279. Amém? Então, ao passo que muitos adventistas apostatam, muitos virão para ocupar o lugar daqueles que apostataram. E o que é que vai acontecer com eles? Vão enfrentar a perseguição conosco. E ao enfrentar a perseguição conosco, muitos serão martirizados, muitos serão mortos. Tá bom? Olha só. Vamos ver o que está escrito aqui. Tá? Isaías capítulo 57, verso 1 e 2. E a citação do livro Eventos Finais, página 130. Leia comigo. Muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida, e muitos serão mártires por amor a Cristo. Há perante nós a perspectiva de uma luta contínua, com risco de prisão, perda de propriedades e da própria vida para defender a lei de Deus. Amém? Então, meu querido, se você ler Isaías 57, verso 1 e 2, vai dizer que o justo é levado antes que venha o mal. Deus vai permitir que as crianças e os idosos descansem no Senhor nesse período, tá bom? Então, em meio à perseguição, com o decreto dominical, muitos se tornarão mártires. Muitos vão morrer no Senhor. Muitos vão morrer para que o seu sangue sirva de testemunho e tragam pessoas para a igreja verdadeira. Olha só, Eventos Finais, página 33, está escrito assim: na realidade, não é prudente ter filhos agora. O tempo é curto e os perigos dos últimos dias estão sobre nós. E as crianças, em grande parte, serão levadas antes disso. Percebeu? Então, as crianças serão levadas a repousar antes que a prova de fogo do tempo de angústia, tal como nunca houve, venha sobre o nosso mundo. É claro que as crianças participarão, aí dentro do contexto da mensagem do alto clamor, darão a mensagem também, mas a maioria delas vão morrer no Senhor. O Senhor vai permitir que elas descansem, porque elas não suportarão a prova que virá após o fechamento da porta da graça. Ainda no livro Eventos Finais, na página 220, está escrito assim, ó: muitos serão levados a repousar, antes que a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o nosso mundo. O Senhor me instruiu de que muitos pequeninos hão de ser removidos do tempo de angústia, havemos de encontrarmos com eles nas cortes celestiais. Amém? E aí, ficou claro para você? Tá vendo o que ela está querendo dizer? É por isso que o número só vai sobrar 144 mil, porque na verdade, tanto as crianças como os idosos e os que vão ser mártires vão morrer no Senhor. Então você olha para a igreja adventista hoje e diz: não, a igreja adventista tem gente demais, é um número de gente, sem falar nos que vão se converter. Aí você fica dizendo que o número lá dos 144 mil é simbólico por causa disso. Né? Por causa do meu amigo, você precisa entender o que vai acontecer dentro desse contexto. O que vai acontecer é isso aí. Em meio à perseguição, muitos vão morrer.
Deus vai permitir que as crianças e os idosos descansem no Senhor, salvos no Senhor. Sobre eles estarão aquela promessa, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Amém? Então vão descansar. E no desfecho final, só sobram os 144 mil adventistas que vão permanecer daí por diante, vivos e serão transladados vivos sem ver a morte. Amém? Olha só, Apocalipse capítulo 14, verso de 1 a 5, está escrito assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Amém? No livro Primeiros Escritos, na página 18 e 19, você vai descobrir a que monte Sião a senhora White está se referindo. Talvez você diga assim: não, esse monte Sião é aquele monte Sião que está escrito lá em Hebreus, o monte Sião celestial. Se você ler o livro Primeiros Escritos, da página 13 até o 21, você vai descobrir que Ellen White narra todo o momento do povo do advento aqui nessa terra. E ela vai narrar o momento do povo do advento aqui na terra, o momento do povo do advento indo para o céu e o momento do povo do advento voltando do céu para a terra que será renovada após o milênio. E ela vai descobrir, e ela vai falar para você lá, que o Cordeiro, Cristo, vai estar em pé sobre o Monte Sião. O Monte Sião aqui em Jerusalém, aqui na terra. Você vai descobrir que lá nesse monte é um belo templo. E esse templo é a morada dos 144 mil. Então, olha só. Enquanto estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua bela voz e disse: somente os 144 mil entram nesse lugar. E nós exclamamos: aleluias. Primeiros Escritos, página 18 e 19. Mas eu lhe recomendo ler a partir da página 13 até a 21. E você vai entender todo esse contexto. Amém? Então, esse grupo é um grupo privilegiado. Tá bom? Olha só. Eu tenho aqui Moisés e Elias. A transfiguração, lá em Mateus capítulo 17, verso 3. Tá? No livro Primeiros Escritos, página 164. E no Desejado das Nações, na página 421. Vamos ler um pouquinho? Está escrito assim: Moisés estava presente para representar os que serão ressuscitados dentre os mortos por ocasião do segundo aparecimento de Jesus. E Elias, que fora transladado sem ver a morte, representava os que serão transformados à imortalidade por ocasião da segunda vinda de Cristo e serão transladados para o céu. Amém? Então, aqui, Ellen White vai comentar no Primeiros Escritos, no Desejado das Nações, a transfiguração. E ela vai falar desses dois personagens que apareceram lá na transfiguração, nesse caso Moisés e Elias. Como Moisés, você sabe que morreu, Moisés vai representar então a grande multidão. Por quê? Porque a grande multidão de Apocalipse 7, verso 9, é a multidão de todos os salvos que morreram no Senhor. Tá bom? Agora, Elias representa então os adventistas que vão permanecer vivos, os últimos adventistas que sobram, os 144 mil. Paulo falou sobre isso, meu amado, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, quando ele falou sobre a volta de Jesus, que Jesus o mesmo Senhor desceria do céu com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Ele disse que a trombeta iria soar e os mortos em Cristo iriam ressuscitar primeiro. Aí ele disse: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que ressuscitaram, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aí, Paulo já apresenta os dois grupos. Você entendeu? Então, Moisés e Elias estão aqui para apresentar os dois grupos. Os que passam pela morte e os que serão transladados vivos, que são os 144 mil. Agora eu quero lhe falar sobre o privilégio dos 144 mil. Amém? Preste atenção. Comigo aqui. Os 144 mil, eles são os santos vivos em número de 144 mil. Primeiros Escritos, página 15. Então são os santos vivos que não passam pela morte. Tá bom? Os 144 mil estavam todos selados e perfeitamente unidos. Primeiros Escritos, página 15. Tá bom? Todos eles são selados. Ok. Aqui, recebem a chuva serôdia e dão um alto clamor. Você pode ler Primeiros Escritos, página 279. É eles que encerram a mensagem. Ellen White diz que eles receberam a chuva serôdia e que deram o alto clamor. Cumpriram o seu papel. Amém? O próximo ponto. Permanecem sem intercessor. Você vai ler isso no Grande Conflito, página 649. Então, eles permanecem sem intercessor após o fechamento da porta da graça. Passam pelo tempo de angústia tal como nunca houve. Tá? Tal como nunca houve. Suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó. Isso vai ser encontrado no livro Eventos Finais, na página 231.
Os santos vivos, em número de 144 mil, ouvem o dia e a hora da volta de Jesus. Eventos finais, página 235. Os santos vivos, em número de 144 mil, vão ouvir Deus anunciando o dia e a hora da volta de Jesus. Mas isso não apenas eles. Os adventistas do sétimo dia, que já ressuscitou aí nesse momento da ressurreição parcial, também estão vivos e vão ouvir. Tá bom? Os adventistas do sétimo dia que morreram no Senhor, de 1844 até um pouquinho antes do fechamento da Porta da Graça. É claro que os ímpios vão ouvir, mas vão pensar que é um trovão ou um terremoto, ok? Avançando com você, falando ainda sobre o privilégio dos 144 mil, serão trasladados da terra dentre os vivos, como as primícias para Deus. Você vai encontrar isso no livro Eventos Finais, página 231. Estarão sempre com Cristo. Você vai encontrar isso na Bíblia Sagrada, Apocalipse 14, verso 4. Sua casa é no Monte Sião. Você vai ler Apocalipse 14, verso 1 e primeiros escritos lá na página 13 até a 21. O Monte Sião estavam diante de nós e sobre o monte um belo templo. E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus disse: somente os 144 mil entram neste lugar. Primeiros escritos, página 18, 19. Amém? Então, terá um templo especial exclusivamente para eles. Agora, meus queridos, você entendeu? Está dando para entender até aí? Amém? Então agora eu quero que você entenda o desfecho final. Agora que nós vamos falar para você. O desfecho final é o seguinte. Agora chegou a hora do nosso apelo. Quero apelar para você. Eu quero dizer para você que Jesus disse o seguinte: Pai, a minha vontade é que todos aqueles que o Senhor me deste, que eles estejam comigo. Amém? Está lá em João capítulo 17, versículo 4. O Senhor quer que todos nós estejamos com Ele. Estejamos com Ele aonde? Estejamos com Ele no paraíso. Amém? No paraíso. João 14, Jesus disse que ia preparar lugar para nós, na casa do Pai, e que quando Ele preparasse lugar, voltaria para nos buscar. Amém? E Ele vai voltar. E você já sabe o ano que Ele vai voltar. O ano que Ele vai voltar é em 2027. Você já sabe que um ano antes a Porta da Graça vai se fechar. Vai se fechar no ano 2026. Você já sabe que nós estamos aguardando o decreto dominical. O decreto dominical também vai sair antes, muito antes de 2026, tá bom? Você está vivenciando aí no mundo como está o nosso mundo. Você está vendo como está a situação. O decreto dominical, o movimento está avançando. E já, a qualquer momento, vai explodir. E quando explodir, vai começar a perseguição. A perseguição à igreja de Deus, tá bom? E aí, os que não estiverem preparados serão vomitados. Deus terá um povo puro, leal e santificado. Esse povo puro, leal e santificado vai receber a chuva Senhor e vai dar um alto clamor. Amém? E aí, meu amigo, multidões virão lá de fora para fazer parte desse povo de Deus. Ao passo que muitos adventistas hoje que não querem crer na mensagem do Senhor, que não têm compromisso com Deus, serão vomitados. Se você ler lá no livro O Grande Conflito, no capítulo Último Convite Divino, ele vai dizer que ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não tem sido santificada pela obediência, abandona sua posição. Vai passar a ver as coisas como o mundo a vê e vai se tornar os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Você vai fazer parte de que grupo? Dos grupos que vão permanecer firmes ou dos que vão ser vomitados? Cuidado, Jesus está dizendo: aconselho-te de mim, compre o ouro refinado no fogo, a vestidura branca, o colírio, aquele discernimento espiritual. Jesus está chamando a sua atenção para que você se arrependa antes que seja tarde demais. Amém? Precisamos nos preparar para a breve volta de Jesus. Precisamos nos preparar para estar no paraíso com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a mim e a você. E que você se prepare para a volta de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Maranata para você. O nosso próximo tema você não pode perder, hein? Vamos falar sobre a Igreja de Deus nos últimos dias. Maranata.